Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha, vim fazer um vídeo rapidinho porque me perguntaram ontem na live, cadê o Lula? E eu descobri onde o Lula tá. O Lula está em quarentena, tá? Vou explicar com calma, fica tranquilo. Mas assim, eu queria que você assistisse até o final, porque no final eu vou explicar como que nós vamos fazer o nosso pedido de impeachment, tá? Então eu quero que você aguarde até o final do vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto Cardoso. Se você está aqui pela primeira vez, por favor, já se inscreva no canal, que falta tão pouco para a gente chegar em 100 mil, tá bom? Se quiser se tornar membro, R$ 7,99 por mês, fica a seu critério. Olha, desde ontem está uma coisa na minha cabeça. Perguntaram na live, cadê o Lula? Né? Porque o momento é muito sério, a gente está discutindo um possível impeachment. O Alexandre Frota disse que vai protocolar hoje um pedido de impeachment. Nós mesmos aqui do canal temos um pedido de impeachment para protocolar, mas não está sendo permitido o acesso lá. Dizem que é para restringir a circulação de pessoas, mas nem a gente pode entrar, nem o funcionário pode sair. Então nós estamos esperando para ver se vamos conseguir protocolar ou não. Mas quem deveria estar assumindo protagonismo nesse momento é o Lula, né? O líder da esquerda, o líder natural seria o Lula. E cadê o Lula? As pessoas me perguntaram ontem na live e eu realmente não sabia responder. Aí eu fui atrás e, por coincidência, na coluna da Mônica Bergamo, saiu hoje a resposta. Parece que ela escreveu para eu ler e contar para vocês. O Lula está de quarentena. Exatamente. O Lula não foi para a Europa, ele não foi receber o título de cidadão parisiense. Da Europa ele também passou na Itália, ele fez um giro por vários países da Europa, que são países que têm muitos casos de coronavírus. E, voltando ao Brasil, ele decidiu se impor uma quarentena. Não é recomendação médica, ele não está doente, ele não está com sintomas, ele decidiu se impor uma quarentena por prevenção. Simplesmente por ter passado por países que têm grande quantidade de casos de coronavírus, ele decidiu, vou ficar mais reservado, ele está na casa dele, ele recebe algumas pessoas, mas ele está evitando sair por decisão própria. A equipe dele, ninguém tem sintoma, o Lula não fez teste, ele não tem sintoma, ele não tem nada, mas ele se impôs uma quarentena. Agora, veja a diferença de postura entre um estadista de verdade e alguém que caiu de paraquedas na presidência da República, né? Porque enquanto sem sentir sintomas, se impõe uma quarentena, respeitando a população brasileira, falando não sou eu que quero trazer alguma coisa para o meu povo, o outro faz macaquice, convoca uma manifestação contra as instituições democráticas desse país, depois diz que não convidou, mas ele vai às manifestações contra recomendações médicas, porque só na delegação dele 6 pessoas estão com o exame positivo confirmado. O exame dele deu positivo, aí ele diz que não deu, que fez outro exame, que depois deu negativo. Todo mundo sabe que ele está contaminado, que ele deu positivo, sim, mas ele preferiu aparecer nas manifestações. O jornal O Globo contou, ele teve contato com 220 pessoas, o contágio é muito fácil, né? A doença não é tão grave assim, há doenças mais sérias que a gente pode pegar, mas o contágio é muito fácil, então a chance de você ter uma grande quantidade de pessoas doentes em pouco tempo é muito grande, e ele simplesmente expôs as pessoas deliberadamente a risco, contrariando decisão médica. Então veja bem o que nós colocamos, nós como nação, colocamos na presidência desse país. Um cara que não tem a menor noção do que faz, não tem a noção da representatividade, um cara que aparece para falar que essa doença é uma fantasia, que isso não existe, ensina as pessoas a chamar de comunavírus. Veja se pode o tipo de loucura que tomou conta desse país. De outro lado, nós temos uma pessoa que poderia agora estar tacando pedra, poderia agora estar tomando a frente para aparecer, poderia estar fazendo populismo, mas que optou, ele se impôs uma quarentena e é só por isso que nós não estamos vendo o Lula. Eu espero que isso te encha de orgulho e que isso te encha de esperança, porque às vezes a gente pode se sentir meio abandonado, né? Poxa, se quem está entregando o pedido de impeachment é o Alexandre Frota, se a esquerda não está fazendo nada, se o Lula sumiu, nós estamos entregues. Não. O Lula está conversando nos bastidores e eu digo mais para você. Há uma convergência para o Lula. Tá? Há uma convergência porque empresário
ele não gosta de perder dinheiro. Ele pode não gostar de PT, ele pode não gostar de política social, mas o que ele menos gosta é de perder dinheiro. E as pessoas sabem que o Lula já esteve lá, tem experiência e tem capacidade. Então, na situação que está, no mínimo, precisam ouvir o Lula. E o Lula está sendo ouvido, isso está indo para ele. Não quer dizer que vão apoiar o Lula numa eleição em 2022, mas pelo menos saber um rumo. As pessoas estão procurando o Lula e está tudo convergindo para ele. Bolsonaro está isolado no poder, cada vez mais isolado. O problema é que tem ele e tem o gado dele. Tem o gado que são ainda uns 25% a 30%. Ainda é uma quantidade grande. Então, a partir de agora, o próximo passo é, o Rodrigo Maia disse, só vamos aprovar no Congresso assuntos referentes a coronavírus. Fora isso, não vamos aprovar nada, porque ele está vendo que o governo, o executivo, virou um inimigo do judiciário e do legislativo quando convocou manifestações para fechar essas duas instituições democráticas do Brasil. Então ele falou, agora você vai ter que se virar, porque aqui não vai passar nada. E essa talvez seja a chave para a gente conseguir diminuir a popularidade dele e aprovar o pedido de impeachment. Outra coisa é, eleitores, cidadãos do Brasil, é preciso ter consciência na hora de votar. Não adianta votar no presidente. Nós temos uma Câmara dos Deputados que é bastante conservadora, mas não tanto ainda. Agora, o Senado é no mínimo 80% de direita. Então, qualquer coisa que a esquerda consiga aprovar na Câmara, quando chega no Senado não passa. E aí, imagina você ter um pedido de impeachment, tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Senado, se não passar no Senado. Aí ele volta com carta branca, porque se já tentaram e não derrubaram, aí ele faz o que ele bem entender. Então é uma situação muito complicada que precisa agora derreter um pouco a popularidade dele. O mercado já abandonou, já sabe que com esse governo não vai acontecer nada, mas olha só como é o famoso a males que vem para bem. O mercado acha o Paulo Guedes tão ruim que qualquer coisa, qualquer mudança que aconteça no Ministério da Economia vai melhorar. Então, se Jair Bolsonaro tirar Paulo Guedes, não é que acaba o governo. Algumas pessoas pensam, mas se tirar o Paulo Guedes, acaba o governo. Vai melhorar e vai dar uma sobrevida. É tamanha a incapacidade, a incompetência do Paulo Guedes, que se ele colocar um macaco adestrado no lugar do Paulo Guedes, vai dar mais resultado. Então, se ele fizer uma mudança e trocar o posto Ipiranga por alguém que entenda de economia, ele ainda ganha uma sobrevida. Então está todo mundo esperando para ver os próximos passos, porque o gado ainda está dando bastante sustentação. Se nós tivéssemos um eleitorado mais de esquerda, com um voto mais consciente, um voto mais politizado, tudo seria mais fácil. Hoje ainda não há votos suficientes para aprovar um pedido de impeachment, mas é por isso que nós estamos fazendo o nosso pedido, porque nós precisamos colocar na mesa do Rodrigo Maia cada vez mais pedidos. Nós precisamos convencer de que nós, o cidadão brasileiro, é contra esse governo. Então nós vamos colocar a quantidade de pedidos que nós pudermos na mesa dele para que ele veja, o brasileiro está insatisfeito, esse governo tem cada vez menos apoio e vamos ajudar a pavimentar o caminho para esse impeachment. Tá? Hoje a situação é de não começar um processo de impeachment amanhã, porque não há votos suficientes e ainda há uma aprovação grande. É preciso derreter ainda mais um pouco. Então o processo já começou com o Rodrigo Maia dizendo que não vai aprovar nada que não seja referente a coronavírus e nós temos que fazer a nossa parte. Tá? Hoje nós estamos lá em Brasília, nós temos uma aliada combatente, guerreira, que vai na mão com o pedido de impeachment, vai tentar protocolar. Vamos ver se a gente consegue. Tá bom? Se der certo, eu vou fazer um vídeo simples, passo a passo, receita de bolo. Eu vou explicar o que você tem que fazer e nós vamos tentar colocar 1000 pedidos de impeachment na mesa do Rodrigo Maia. Você vai poder participar, eu vou explicar direitinho. Nós só estamos esperando para ver se vai dar certo lá. Torça daí que eu torço daqui, tá? A saída é essa. E o Lula está de quarentena que ele mesmo se impôs, porque ele respeita o país dele, ele respeita as pessoas, ele poderia estar aparecendo, dando entrevista, mas ele está se resguardando. Ele está pensando em nós em vez de pensar nele, enquanto o outro maluco está por aí abraçando pessoas, tirando foto, porque ele acha que
Ele é muito importante para ficar isolado. Ele precisa estar solto. Mas mal sabe ele que se ele tivesse quietinho num quarto, a economia deslanchava, tudo ia melhorar, ele até ganhasse uma sobrevida talvez. Tá bom, meu povo? Então era isso que eu queria trazer para vocês. O Lula está sumido porque ele andou pela Europa e ele se impôs uma quarentena, apesar de não ter sintomas, apesar de não ter teste positivo, apesar de não estar sentindo nada, mas ele optou por uma quarentena. Isso é um estadista, tá? Ele poderia estar por aqui? Poderia, mas ele pensa lá na frente. Ele não vai nos prejudicar para atropelar etapas, não. Valeu? Então é isso, um grande abraço para vocês e eu já fui.